Bom, pessoal, boa noite. Eu queria ver com vocês que estão presentes, numa nota aí de 0 a 5, quanto vocês já estão inteirados com a reforma tributária. De 0 a 5? 5 é, nossa, estou muito bem, e 0 é, estou começando agora. Eu acho que a gente aqui, 1 ou 2, Tá bom. tá? A informação que eu tenho, assim, vem do contador, né? A nossa contadora. E ela fala que está analisando nossa empresa para em setembro agora, né? Fazer a decisão se a gente vira simples, continua simples, ou simples com um híbrido, né? E só isso que eu tenho de informação por enquanto. Perfeito. Tá bom. Esse tema a gente vai abordar na apresentação, e aí vocês podem interromper, erguendo a mãozinha lá, que a gente para e discute os pontos que são de interesse de vocês, tá? A gente tem trabalhado com isso já pelo menos um ano. Eu e o Kaique, nós somos os responsáveis pela área técnica de estudos de reforma tributária, e a gente orienta o Guilherme e mais a equipe técnica dos ajustes que devem ser feitos no sistema. Bom, Guilherme, deu 8 e 5. Acho que a gente pode começar em respeito aos presentes, né? Bom, pessoal, boa noite. Calma aí, João. O João ficou mudo. Ele tá no mudo. Agora, todo mundo ouvindo? Voltou. Eu fiquei mexendo aqui, eu quis sair de um lado do outro da tela, me atrapalhei. Perdão. Pessoal, então vamos de novo. Boa noite a todos, a gente agradece a presença de todo mundo. Como dito, não sei se o microfone estava aberto ainda, eu e o Kaique não somos da área técnica. Eu tenho formação em contabilidade, economia, pós-graduação em direito tributário e em reforma tributária, e pós-graduação em IA. Eu tenho estudado bastante a reforma tributária, e verdadeiramente para vocês de automação residencial, a gente tem que ter um cuidado, porque, e aí eu queria ouvir de vocês, já que a gente está começando o bate-papo, porque dos clientes que nós temos de automação residencial, a maioria dos clientes de vocês é consumidor final. Isso aplica a vocês também, ou uma grande parte da venda de vocês aí seria para empresas que requerem crédito de BS e CBS? Eu posso falar? Claro. Bom, o Guilherme sabe um pouquinho mais da nossa história aqui, e de uns anos para cá a gente tem feito uma mudança de rota, não só na automação, tá? No áudio e vídeo também. A nossa empresa pega esses 3 setores do áudio, do vídeo e da automação, e de uns 3 anos para cá a gente tem feito o atendimento, na maioria das vezes, para pessoa jurídica, né, para empresas, né? Não deixamos de atender o residencial, né, cliente pessoa física, mas hoje o business, né, o core business está voltado aí para as empresas, né? Eu já peguei alguns casos, né, meio sem saber totalmente do assunto, e o cliente me perguntando se eu destacaria ICMS na nota ou não para efeito de crédito lá para ele, né? Mas foram pouquíssimos casos. Os nossos
Os nossos clientes aqui aceitam a nossa nota mesmo sendo simples. E um caso ou outro que fez esse tipo de pergunta aqui pra gente, né? E assim, não aconteceu a venda, mas fiquei com essa pergunta aqui num cantinho da mente para também fazer algum tipo de pergunta lá para o meu contador aqui para vocês. Tá bom, perfeito. Mais alguém quer falar sobre o tema ou a gente pode seguir com a apresentação? Eu falo. Pois não. Boa noite. Sou Boa Rafael noite. Portanobre. A nossa empresa não é bem da área de automação, de automação residencial, né? A gente atua no ramo também da construção civil, assim, mais atrelado à construção civil. No nosso caso, a maior parte dos clientes são pessoas físicas, realmente, né? Mas eu fico me perguntando também se talvez não seria bom ter ou abrir um segundo CNPJ para poder ter essa vantagem frente a pessoas jurídicas, e crescer um pouquinho mais nessa fatia, né? Se destacar frente aos outros concorrentes. Mas hoje a realidade são mais pessoas físicas realmente. Perfeito. Bom, então vamos começar a apresentação. Guilherme, você, sobre a aba, você apresenta, por favor? Perfeito, obrigado, Guilherme. Bom, então vamos lá. Começar a história. O que é história a gente vai passar rapidamente e depois a gente discute realmente os aspectos operacionais que impactarão no nosso negócio, tá? Essa transição começou em 2026, então está todo mundo falando de IBS, CBS, que é o grande momento, que é o grande imposto do momento, que começa em janeiro de 2027. O impacto, ele não é só fiscal, ele é operacional, porque além de IBS e CBS, o governo pretende implantar o split payment, que seria o quê? Olha, eu vou te pagar, você emitiu uma nota de 100, mais 20 você deve ao governo, então quando eu fizer o PIX, vai 80 para a nossa conta e 20 já vai direto para o governo. No transcorrer da apresentação, a gente também falará sobre isso. O cronômetro que é setembro, para quem está no Simples Nacional, e atende
B2B, que é venda de empresa para empresa, que aqui a gente vai tratar como meio, né, da cadeia. Então, essas empresas, elas têm que optar. Ah, vou sair do simples? Não. Ela vai optar pelo simples híbrido ou pelo simples convencional. O simples convencional não vai dar direito ao crédito, e aí me perdoa que alguém comentou sobre o ICMS, o crédito do ICMS, né? O IBS e o CBS também dará direito a crédito. Então, quando lhe perguntarem sobre esse tema, é porque a pessoa tem o interesse em tomar o crédito, porque a conta é a seguinte: quando eu tomo crédito, eu reduzo o custo. E que a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar em sistema, a gente tem que se preparar em melhorar nossos controles, e a gente tem que se preparar na formação de preço. Por que na formação de preço? Vamos imaginar que a gente fique só no simples, tá? Ah, eu vendo só para consumidor final, CPF, então eu vou manter aqui no simples. Para mim está tranquilo, não vai me afetar. Não é uma verdade absoluta. Porque se na cadeia o IBS e CBS aumentar o custo de produção, muito provavelmente quando você comprar, você vai pagar mais caro e seu custo aumentando, por consequência, sua margem de lucro diminui. Kaique, você quer falar sobre esse ou você quer que eu siga? Bom, eu acho que o Kaique não ouviu, então eu vou seguir. Congelei aqui. Bom. Voltou? Voltou. Tudo bom, pessoal? Boa noite, prazer. Me chamo Caio Comitri. Trabalhei junto com o João, como ele comentou, em apoio ao time AVA. Sou também contador, especialista aí na área fiscal tributária, com foco aí agora 100% esse nosso novo manicômio chamado Reforma Tributária. Então, o que dizer aí dessa parte do IBS e do CBS? Bom, hoje temos algumas bases aí e foco, como dito aí, diante do período de setembro, em que temos que avaliar, de fato, ali a nossa cadeia de fornecedores, a nossa cadeia de cliente final e também no quesito quem tem aí mercadoria, né, na formação de preço. Porque, como todos bem sabem, ou pelo menos têm uma ideia, vamos ter ideia das alíquotas aí, de fato, só depois das nossas eleições. Olha só que legal. Então, dito isso, hoje trabalhamos aqui muito meramente com base ali no que é dito, no que tem ideia, que pode ser de 26% a 30% ali, mas com, de fato, o que é já que vem escrito ali na fundamentação da legislação. Então, essa transição é um ponto de grande atenção e, como o João comentou, com a implementação do split payment, temos que tomar bastante cuidado aí com questão de caixa, né? Ele entrando aí em vigor, muda toda uma metodologia e digamos, aquilo que a mãe nos ensinava lá atrás, sabe? Fazer aquela coisa bem simples, lavar uma louça vai mudar. Então, sabe, são coisas aí que temos que ter grandes atenções. Só para complementar, Kaique, me permite, e o imposto seletivo, vocês vão ouvir falar em imposto seletivo, mas nesse primeiro momento, o imposto seletivo está muito focado no que é prejudicial à saúde, né? Então, a gente pode pensar em cigarro, bebidas alcoólicas, comidas gordurosas, chocolate. Esses temas terão impostos seletivos, porque a ideia é arrecadar mais para que financie o sistema de saúde. Boa. Então, o marco aqui é de 1º a 30 de setembro. Vocês têm que optar por simples híbrido ou simples normal.
E aí, Kaique, há aquela janela que, assim, se eu opto e me arrependo, depois que sair, quando a alíquota sair em outubro, eu posso revogar, correto? Eu posso voltar para o meu simples normal. Isso, que é o período onde nós ali, teoricamente, é o período do arrependimento, que eles estão chamando aí, que para, de fato, começar 2027 com igual que todo mundo já está acostumado, que de fato é a vigência da legislação. Se iniciou o ano com convencional, vai convencional até o final, se optou pelo híbrido, vai para o híbrido até o final. E aí, Kaique, se você quiser explanar sobre a diferença do Simples Nacional normal e o regime híbrido desse slide, por favor. Vamos lá. Galera, o regime normal, com base no que muitos já estão aqui acostumados e a vivência do dia a dia, não terá grandes alterações. Quando digo grandes alterações, é o quê? A apuração continuará de forma ali simplificada e unificada dentro do sistema da Receita Federal, sem grandes impactos ali em questões operacionais. Quando eu digo impacto operacionais, vamos dar um exemplo aí para quem, de novo, para quem vende material, na formação de preço. Formação de preço é algo, assim, muito importante, né, que no final do dia CMV e tudo mais tem grande impacto no caixa. Então, pensando no regime normal, você também tem que pensar na questão né, da cadeia de cliente, a questão se faz sentido ou não a questão de crédito. Se na próxima pessoa da tua cadeia vai fazer aquela utilização do crédito. Aqui tem uma janela bem grande, e onde é um vale ainda para todos nós, de como vai funcionar e acontecer digamos, essa máquina de CNPJ que pode acontecer, entre você ter um CNPJ do convencional e um CNPJ do híbrido. Então, de novo, vai gerar um custo para o empresário, porque tem não dor de cabeça, né? Vai ter um custo com contabilidade, vai ter a atenção de estratégia, de compra, de venda. Se você comprou em um CNPJ que é o convencional, você não pode fazer a venda pelo híbrido, senão aí você tem um problema aí técnico e também tributário. Então, poxa, é uma situação bem delicada, onde tem que ser, de fato, ali bem discutido, sabe? Sentar na mesa, esgotar todas as chances, porque pensa o seguinte, se você for para o híbrido, vai te onerar de alguma coisa? Poxa, o momento, de forma bem sincera e aberta, é que, pensa o seguinte, só em outubro vamos saber as alíquotas. Não tem uma certeza absoluta que estaremos ali com o teto de 26,5%, 30%. Então, se fizermos a opção pelo híbrido, se fizer sentido dentro da sua cadeia, que você venha a ter a parte próxima da venda para uma outra empresa, ela faça ali a absorção desses créditos, se for isso, faz total sentido. Caso contrário, não. Kaique, se me permite complementar, na verdade, uma das pessoas aí questionou, vale a pena abrir uma outra empresa para oferecer crédito? Se você estudar a sua carteira de cliente, a sua carteira de cliente for significativa e ela precisa desse crédito, vale. Tem uma série de empresas que ela tem, uma empresa que fica operando no Simples Nacional e uma outra empresa que está no meio da cadeia, que ela operará no regime híbrido. Então, sendo prático, se a gente está falando que eu compro de Simples e vendo para consumidor final, a minha opinião técnica ok, vamos ficar no regime normal. Se eu corro o risco de precisar conceder o crédito para um terceiro, e aí a gente está falando desse CNPJ, vale a pena ir para o regime híbrido. Se eu não sei, existe uma tendência do mercado muito grande que a maioria dos empresários está tendo uma empresa no Simples Nacional normal e no Simples Nacional híbrido. Essa é a tendência do mercado no momento. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade.
Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu só tenho um CNPJ, né? Mas ao longo dos anos, eu tenho 18 anos de empresa. E ao longo dos anos a gente sempre cogitou ter um segundo CNPJ por questões de bater teto ou passar de faixas de simples, né? Onde cada vez mais faturando, mais você é onerado. Em vista que, né, seria o mesmo ramo, né? Ele pega a receita pega o seu faturamento pelo global, né? Só ao menos se eu tivesse indo para um outro ramo, onde o CNPJ talvez fizesse a divisão de faturamentos aí. E como é que fica essa questão? Eu estou no CNPJ híbrido, mas também estou no CNPJ convencional. Essa questão aconteceria a soma dos faturamentos desses dois CNPJs para passar de alíquota de simples? Sim, aconteceria. Para que não ocorra isso, você deveria ter um CNPJ com um CPF em um determinado endereço e outro CNPJ. Imagina que você tenha 2 sócios. Você fica na cidade de São Paulo com um CNPJ e seu sócio abre uma outra empresa, sai da empresa e ele muda para São José dos Campos e abre um outro CNPJ lá. Se você ficar no mesmo endereço, se você fizer o split societário e ficar no mesmo endereço, com o mesmo ramo de atividade, eles vão somar, né? Vão somar o global, né? Eles vão somar o global. Então, qual é a única vantagem nesse caso? A única vantagem é que você teria a opção de, na hora de uma proposta, você precisa de crédito de imposto? Eu preciso de crédito de imposto, então vai pela empresa do híbrido. Sim. Não preciso de crédito de imposto, vai pela empresa do simples. Perfeito. Bom, aqui agora a gente tem a linha do tempo da reforma tributária. Eu tenho mais uma dúvida. Claro, pois não. É bem rapidinho, assim, né? Eu tô entendendo assim, permanecer no simples, da forma como ele está hoje, garante mais simplicidade no processo. Sim. E passar para o simples híbrido, você tem possibilidade de gerar crédito de IBS, CBS e atender diminuir o custo para clientes pessoa jurídica, para empresas, né? Perfeito. E aí, em contrapartida, você vai ter uma maior complexidade administrativa. Mas eu ainda não entendo assim, o que seria mais complexidade? É pagar uma guia a mais separada, uma de IBS, uma de CBS? Qual é o trabalho real a mais? Porque em termos de custo para nós, assim, tem alguma diferença, né? É mais oneroso ser do simples puro ou não? É menos oneroso ser do simples híbrido? Consegue me dar uma explicação assim? Claro. Baseada nisso? Tá. Vamos separar em 2 cenários. Vamos separar uma questão operacional e uma outra questão de custo, tá? Você ter um simples híbrido, você terá uma obrigação a ser enviada para o governo, que é seu controle de estoque. Seu controle de estoque vai precisar ser entregue ao governo. Aí, Kaique, se você puder me ajudar, eu não me recordo se já foi aprovado a entrega de SPED contribuições para as empresas do Simples Nacional. Eu lembro que isso estava tramitando. Isso, está em tramitação a questão do SPED de contribuições, ele trata ali nada mais nada menos do que o PIS e o COFINS. O SPED ICMS, que aí é onde eles estão fazendo, digamos, a multação, que aí de fato é onde vai transicionar o estoque, e dentro dessa carga, né, que aí vai ter toda a transição e eles vão de fato ter, além da Cefaz, que é o armazém, né, global onde tem todas as notas, eles terão ali de fácil acesso dentro do SPED. Perfeito, obrigado. Então vamos separar. Operacionalmente, você tem que ter um controle de estoque melhor, porque isso será enviado ao governo por meio de um SPED chamado SPED de ICMS, que daí provavelmente vai ser SPED de IBS, terá uma nova obrigação. E para que seu contador entregue essa nova obrigação, você precisa aprimorar o seu controle de estoque. Para o seu contador,
a apuração de imposto se torna um pouco mais complexa, porque ele tem que classificar todos os seus créditos e todos os seus débitos. Hoje, ele simplesmente pega o seu faturamento, o valor do seu faturamento, ele gera uma guia. Se você vai para o sistema híbrido, você vai ter que passar para ele, olha, essas notas de compra aqui, elas estão relacionadas com o meu negócio. Então, você também precisa ter um controle de entrada para dizer o que está relacionado com o seu negócio para que você tome crédito. E quando está relacionado, vamos dizer assim, o que é uso e consumo, você não vai tomar crédito, mas você vai tomar crédito de tudo que você comprar que estiver relacionado à instalação, à própria mercadoria que você instalará lá. De prático, um controle mais assertivo de compra e um controle mais assertivo de estoque. Ficou claro? Não, estou entendendo, assim, é que, desculpa a minha ignorância também, mas isso não é quase um lucro real, então, ou está muito distante ainda do que é Olha, regime de lucro real? Eu vou falar para você que não é uma ignorância e eu vou dizer para você que é muito próximo disso. A diferença é que quando a gente fala de lucro real, a gente tem que separar os tipos de impostos. A reforma tributária, ela é uma reforma tributária sobre consumo. Então, ela vai pegar o seu faturamento e as suas compras. E aí ela apura IBS e CBS. O seu imposto de renda, a sua contribuição social permanece o mesmo. Então, quando você fala que parece um lucro real, perfeito a sua colocação, só que não afeta o seu imposto de renda e contribuição social, porque ela estará na guia do DAS. Isso aí, Entendi. Obrigado. É um lucro real assistido, digamos assim. Bom, mais alguma consideração, senhores? Então, vamos seguir. Em 2026, o que nós temos aqui, pessoal? A gente tem que ajustar o RP para emitir de nota, que isso o AVA já está fazendo. A gente tem que controlar melhor os nossos estoques e treinar a nossa equipe sem pressão financeira. Por que treinar a nossa equipe? Pensa no seguinte, vamos imaginar um cenário perfeito. Você tem uma empresa no Simples, você só compra do Simples e você só vende para CPF. Qual a mudança que tem para você verdadeiramente? Quase nula, exceto pelo split payment, que poderá vir em 2027. Eu compro de empresas que serão Simples híbrido, só que minha empresa está no Simples comum. Poxa, então o IBS e o CBS que vai aumentar, quando você comprar, muito provavelmente o preço vai ser maior, porque você poderia tomar esse crédito tributário. E se você opta por manter no Simples, acreditando que isso seja mais simples realmente operacionalmente, você acaba recolhendo um imposto maior da cadeia anterior e não se creditando. Verdadeiramente, eu não acredito que não haverá aumento de preço, tá? A reforma tributária ela vai gerar aumento de preço e inflação. Ao menos com as alíquotas que o governo vem desenhando nesse momento. Em 2027, a gente tem que reprogramar o fluxo de caixa em função do split payment, que foi aquilo que nós comentamos. Vendi 100, eu vou receber 80 e 20 já vai direto para o governo. Então, qual que é esse impacto? Hoje, no Brasil, o empresário, ele recebe, ele sabe que uma parte desse dinheiro que ele recebeu, ele tem que pagar para o governo no dia 25, então ele fica lá com o dinheiro no dia 25 e repassa para o governo no dia 25. Aplicando o split payment, não. O governo já vai receber antes. Então não vai entrar 100 no seu caixa e você vai trabalhar com o dinheiro do governo 25 dias. Você já vai receber o valor líquido. De 2029 a 2032, aí depois a gente discute questão de CMS e ISS, eu acho que isso fica por um próximo discurso, para a gente não se alongar tanto. Em 2033, diz que quando está tudo implantado, aí a gente espera mais um pouco, que faltam alguns anos para a gente chegar lá. Posso fazer uma pergunta? Claro.
Em 27, entrando o split, automaticamente, ao passar dos meses, o DAS se extingue, Não, o DAS não se extingue. mas aí eu já estou pagando adiantado e ainda tem mais DAS para pagar? Sim, porque pensa no seguinte, o seu DAS, ele está substituindo o PIS e o COFINS, tudo bem? Tá. O PIS e o COFINS está substituído por IBS e CBS. Sim. Mas no seu DAS, você vai continuar pagando lá o INSS dos seus empregados, você vai continuar pagando o IRPJ Sim, e a tá contribuição certo. social que contempla o DAS. Ele vai diminuir, mas ele não vai se Isso. extinguir. Exato, é isso mesmo. Tá. E é certeza que o split acontece? Isso já está com o martelo batido? No primeiro ano, para as empresas de grande porte, sim. Isso quer dizer que, para quem está no simples, pode ser que não atinja ainda. Não necessariamente, porque se você... Vou dar um exemplo aqui, mas não é fazendo propaganda de ninguém, não, tá? Se você fornecer para a Nestlé vai fazer o split do seu pagamento. Tá? Agora, Depende para quem eu venda, então. Isso. Agora, se você vender para mim, que sou uma empresa pequena, não vou fazer o split. Depende para quem você vende. E isso está já, assim, empresas com faturamento de 6 milhões para cima, explica. Empresa que eles chamam de grande porte, que são as empresas que têm faturamento acima de 300 milhões de reais. 300 milhões, tá. Entendido. Tem que pensar que hoje, para a maioria dos assuntos que você for sentar na mesa para negociação, vai ser: qual que é a sua tributação? Sou Simples Nacional. Legal. Você está aí no regime híbrido ou no convencional? Esse vai ser o papo daqui em diante. Sim. Tirando o fator custo, né, para o empresário, ele pode estar nos dois, e daí depende para quem estiver vendendo escolher que empresa que vai soltar a nota. Isso, por isso que a pessoa que mencionou aí de ter duas empresas, é uma possibilidade de vocês avaliarem isso mesmo. Sim, tirando o fator custo para o empresário, né, 2 contabilidades. Aumento de imposto, tudo isso, tá? Isso. Perfeito, obrigado. Nada. Bom, o split aqui a gente já falou, né? A parte A vai para o fisco e a parte B vai para a conta da empresa. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, a gente pode retomar, senão a gente segue a apresentação. Aqui, novamente, vocês veem que em 2027 é o nosso grande ponto, e agora a gente vai falar exclusivamente de vocês. O que nós temos que fazer agora em setembro? Avaliar se vocês ficarão no simples híbrido ou ficarão no simples normal. Errei, não, vamos lá, optei pelo simples híbrido. Saiu a alíquota e eu me arrependi. Há uma prerrogativa legal de até dezembro você fala assim, não quero mais, optei errado. Tudo bem? Não optei pelo simples híbrido, fiz a conta em dezembro e agora, para mim, isso ficou ruim. Você vai ter que abrir um novo CNPJ no Simples Nacional e, a partir de janeiro, transacionar com 2 CNPJs. Eu posso, em dezembro, optar pelo Simples Híbrido? Não. Posso, em janeiro de 2027, optar pelo Simples Híbrido? Não. Você pode optar em setembro e se arrepender depois que sair as alíquotas. Pode falar, Juliana. Eu fiquei com uma dúvida, que é o seguinte. Eu posso optar pelo simples híbrido, mas não posso me arrepender, é isso? Não, você pode se optar pelo simples híbrido em setembro, a alíquota sai em outubro, aí você refaz as suas contas, e aí você fala, me arrependi. Então, em novembro, você vai lá e fala assim, olha, eu me arrependi, então eu vou voltar para o simples normal. Tudo bem? Tudo bem, até outubro. Isso, até outubro ou novembro, ainda vai... Isso verdadeiramente, gente, não sou partidário de nada aqui, tá bom? O meu partido é o Brasil, mas há uma estratégia eleitoral que só Com serão certeza, liberadas claramente. Claramente, né? Há uma estratégia eleitoral que só será liberada depois do resultado da eleição. Entendi. E outra questão, as empresas que poderão
eventualmente, eu, por exemplo, a Cinema, né, que compra produtos de fornecedores, eventualmente requerer um crédito. Sendo simples nacional não é possível, sendo simples híbrido será possível, é isso? Exato, é isso mesmo. Tá ótimo, obrigada. Nada. Pessoal, então quais são os 4 pilares aqui para nossa tomada de decisão? Primeiro, a gente tem que simular a margem. E aí, lá no sistema AVA de vocês, quando vocês escrevem lá a proposta, ela simula a margem direitinho. Segundo, mapeie a carteira. E a carteira não só de fornecedores, a carteira de clientes e fornecedores. Sabe aquela questão assim? Simples com CPF, tudo bem, me parece bastante aceitável, tá? Simples, comprei do Simples Nacional, estou no híbrido, estou vendendo para a empresa do lucro presumido ou lucro real, né, que para empresas maiores, para empresas que querem o crédito, ou Simples híbrido, se você comprou do Simples lá atrás, você terá um problema que você vai ter que oferecer um crédito que você não tomou, então vai ficar mais caro. Então pega a sua relação lá de clientes e fornecedores e vê todos os CNPJs, quem é do Simples e quem não é do Simples. Quem é CPF não entra nessa brincadeira agora, tá bom? Avalie o preço final. Se for todo mundo do Simples, tudo bem, mas se você permanecer no Simples e comprar de quem te dá o crédito, pensa que aumentou a carga tributária para você, porque você pagou IBS, CBS, você não vai tomar crédito na saída. E vocês precisam de apoio técnico. O apoio técnico é da sua área comercial e da sua área contábil. E de compras, tá? Principalmente compras. Aqui a gente colocou exatamente uma simulação de venda. Isso daqui a gente retirou de dentro do AVA, tá? Então, depois, se vocês não tiverem conhecimento de qual telinha é essa, porque a gente mudou aqui o estilo, a grande questão aqui vai ser, ó, os impostos de produtos e os impostos de serviços, porque esse imposto, se você tiver no Simples Nacional, puro é custo. Se você tiver no híbrido, parte disso você pode tomar crédito na próxima fase da cadeia. Então, o que nós temos que revisar aqui agora? Vamos falar sempre agora, tá? Se vocês têm contrato de longo prazo, vocês têm que revisar, e longo prazo, pensa que você pode vender agora e fornecer o ano que vem, considere isso já como longo prazo, tá? Porque em janeiro já tem IBS e CBS. Mapeie bem o que é venda e o que é instalação, porque terão tributações diferentes, e simule os cenários tributários. Daqui 12 meses, a gente fala em janeiro. Aqui o que a gente está falando de novo, olha, sempre margem, preço e caixa. O que afeta o seu caixa é o split payment. E como que vocês se blindam com isso? Ficou até o símbolo da AVA ali, ficou um merchan bom, hein, Guilherme? O diagnóstico sobre a reforma tributária, a gente pode voltar aqui, ó, e sempre pensar em você avaliar o sistema híbrido e se é B2C ou B2B e de quem você compra. O planejamento tributário você vai fazer em função do seu mapeamento de clientes e fornecedores. O BPO financeiro, sua equipe tem que projetar o fluxo de caixa do ano que vem para ver o que você terá de impacto. A sua contabilidade tem que ter um hardware bom, um software bom, e realmente entender da reforma tributária para que vocês não tenham problemas. E se vocês precisarem, vocês contratem aí uma consultoria para que ajudem vocês nas rotinas diárias. Essa consultoria
a gente fornece caso vocês tenham interesse, como serviços de contabilidade também. Mas o foco hoje é a reforma tributária, não é ficar vendendo para ninguém aqui não, tá bom? Só me permitam falar o que a gente faz, por favor. E aproveitando o gancho, pessoal, veja bem, diante de todo o aparato ali de que o próprio sistema AVA pode proporcionar, eu não sei até onde todos aqui exploram ali a ferramenta, mas ele te dá base e direção e visão financeira de fluxo de caixa, é uma projeção do que pode ser de imposto se você faz uma compra ou venda futura, o que pode te ajudar numa tomada de decisão, pensando aí na situação do híbrido ou do convencional. Poxa, tem bastante coisa ali, itens que tanto o AVA quanto, como o João comentou, não vão ficar aqui fomentando isso de nos contrate, né? Arrasta para cima aí, sabe? Mas são coisas que é o momento de fato do empresário ali sentar e começar a fazer cálculo, sabe? Pegar ali o papel, a caneta e repensar ali todo o fluxo e de fato fazer as anotações e ver se, poxa, né, ô Guilherme, será que eu estou usando a ferramenta de forma correta? Cara, vamos fazer um treinamento, vamos fazer um overview. Será que a minha contabilidade ali está já com o IBS, CBS fazendo ali na minha nota de serviço, na minha nota de material? Como será que está isso? Sabe? Então, é um gancho aqui bem importante e de fato não é para assustar ninguém, mas é um alerta, é uma realidade, porque eu penso o seguinte, agosto já está aí. Se em agosto, se nada mudar, do jeito que anda nosso Brasil, poxa, dali em diante já é a questão de alerta, onde você podem ser punidos se não ter isso dentro de nota. Então, volto a dizer, é só um gancho e que sirva assim de um alerta de expansão para todos nós. Pessoal, para finalizar aqui, para a gente abrir para as perguntas, então o que vocês têm? O sistema operacional do AVA, ele está preparado para auxiliar vocês em todo esse processo. O que eu tenho visto nos clientes do AVA? Parâmetro de sistema. Então, revisitem os parâmetros que vocês fizeram lá atrás e utilizem o sistema de forma integral. Porque se vocês utilizarem o sistema parcial, vocês poderão ter problema. De dentro do sistema, você consegue, ele estando parametrizado, tirar todas as informações para, junto aí com a sua assessoria tributária e a sua contabilidade, usar isso como uma inteligência tributária. O que nós tínhamos que falar sobre isso, e agora nós temos mais 8 minutos, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Pessoal, a minha pergunta é, pelo amor de Deus, vai ter reprise disso aqui? Eu fiquei, olha, cara, eu fiquei assim, 7h36 eu já tinha clicado para participar. Já fiquei ali, online, ali, daí, puto, meu coordenador de obra ligou aqui, ficamos 40 minutos. Quando eu olhei, eu falei, pô, aí eu falei, deixa eu desligar, correr. Aí a resposta é? A resposta é que... Amém, amém. Amém, cara. Tá ótimo. Então, puta, eu fiquei muito frustrado por não ter conseguido participar, cara. Marina, além disso, o Guilherme, depois, para quem quiser, você pode passar o meu telefone celular e a gente pode tirar dúvidas sobre a apresentação, pode tirar dúvidas, inclusive, sobre a reforma tributária. E se seu contador te explicou, você ficou na dúvida, você pode acionar que a gente pode ser um parceiro aí do seu contador para ajudar que vocês tomem a melhor decisão possível. Você sabe o que acontece? Eu tô realmente, o meu contador esse ano está pegando no pé e é muito legal, porque o que ele não está conseguindo fazer, e é uma coisa que eu preciso, acho que não só eu, como muitos de nós precisamos aprender, e o AVA vai ajudar muito. Eu falei até para ele que vai ter, eu vou ver se eu cadastro um deles lá para ser um usuário do sistema, para poder ter esses dados. Eu acho que o Guilherme estava comigo no dia que eu estava com ele. Lembra, Gui, que eu falei com você, que eu estava com o contador junto?
Eu acho que vai ser fundamental o seguinte: o que acontece que ele me falou? Nós recebemos os pagamentos do cliente, mas as notas, quando elas saem muitas vezes por sistema de áudio e vídeo, sistema de automação, e esses valores não batem com os valores dos recebimentos. Meu contador tá biruta, tá maluco. Falou, Marino, você tem, sei lá, 100 pau de entrada desse cliente, só que você emitiu uma nota de 150. Aliás, tinha 200 de entrada e emitiu uma nota de 150. E esses outros 50? Falei, não, esses outros 50 eu vou tirar no final para entregar, porque tem produto que não foi entregue ainda. Aí a gente estava tentando montar, talvez vocês até tenham essa ideia, de qual seria a melhor forma de gerenciar isso. A gente estava pensando, será que será de fazer nota de emenda de entrega futura? Porque daí o cara me deu os 50 mil de sinal e me deu umas 40 mil na segunda parcela. Até eu tirar uma nota, esse dinheiro está incontabilizado, ele está na conta e o meu contador ele recebe lá agora que todo mês tem que entregar o extrato bancário para ele, e ele fala, meu, o que eu faço? Como é que eu organizo? Como é que eu construo e vinculo esses pagamentos com as notas? Aí fica até uma dica de como a gente pode estar pensando em construir o vínculo do que você recebe com a nota que emite, porque eu procuro usar o máximo possível o AVA. Eu faço as propostas tudo dentro do AVA, eu dou as entradas de nota fiscal pelo AVA e faço as emissões de nota fiscal pelo AVA. Só a nota de serviço que ainda não consegui ajustar lá, deve ter alguns detalhes para fazer, mas isso seria... eu não sei como organizar isso ainda, nem o contador ainda não conseguiu descobrir uma fórmula. No final do ano, no balancete dá tudo certo, porque ele recebeu tanto, saiu tanto de nota, mas até lá, bicho, fica uma coisa... Qual que é a sugestão de vocês? Receber, gerar uma nota fiscal de venda futura em relação ao valor recebido? O que vocês acham disso? É uma dúvida que nós ficamos outro dia. Não, a gente Falei considera demais, isso, hein? Desculpa. imagina, a gente considera isso como adiantamento e vai baixando de acordo com o faturamento. A gente pode, numa outra sessão, num outro bate-papo, se você quiser, você pode me ligar, depois você fornece meu telefone para ele, eu falo se precisar, eu falo com o seu contador e explico para ele como que a gente faz nos outros clientes. Tem cliente que a gente é o BPO financeiro e a contabilidade, a gente controla isso e eu passo esse conhecimento para vocês sem problema nenhum. Puta, cara, seria fantástico, realmente nos ajudaria bastante. Pô, eu não escutei nada da aula, hein, meu? E só eu fiz pergunta até agora, pô. Juliana. A minha questão... A minha questão nesse momento é sobre, né, o recolhimento do imposto, que será basicamente automático, né, na compra e na venda. E você deu o exemplo, né, que eu vendi 100 e 20 vai ficar retido. E no caso de outras formas de pagamento, por exemplo, boleto, como que isso vai funcionar? Se o meu cliente, ou eu como cliente, comprar parcelado no boleto, por exemplo. Então, olha só, a sua pergunta tá. Então já estou antecipada, né, Guilherme? Estou acelerada. Tá, mas vamos ser rápido aqui, Juliana, então. Imagina assim, uma coisa é a retenção e você receber o valor líquido. Outro tema é a apuração. Então, o que a gente vai fazer? Hoje você não tem lá a retenção do IRRF, do PCC e tudo mais? Sim, perfeitamente. Vai funcionar muito semelhante. Você vendeu em 12 vezes, o imposto você vai pagar sobre o valor da nota e a retenção vai ser mês a mês. Então, na hora que você apurar lá, deu para apurar, sua apuração deu 100 para recolher. Teve retido por split payment só 80, você vai recolher esse 20 para o governo a mais, e aí nos próximos meses, quando eles forem retendo, que sobrar esse valor, diz a legislação que você receberá isso em 48 horas. Entendi. Imagina assim, você sempre vai pagar antes, tá bom? Sim. Essa é a regra, sempre antes.
Não importa como. Queira Essa por questão eu já receita, queira tinha por faturamento. pesquisado um pouco que funcionaria dessa forma, né? Que o governo, você teria que pagar primeiro e depois... inclusive, eu não sei se né, faz sentido, se realmente foi isso que está sendo elaborado aí com essa reforma, mas eu soube que, inclusive, nós poderíamos negociar por fora a parte de impostos, assim como é feito na Europa. Isso procede? Sim, procede. Procede. Você pode fazer, olha, meu valor é 100 e o valor de imposto é mais X%. Sem problema nenhum. Como é feito no Tá IPI ótimo, hoje, obrigada. né? Tal valor, mais tantos por cento de IPI. Certo, muito obrigada.